Pessoa com deficiência no Brasil. É o que a gente vai conversar agora. Bem, eu falei para você que 1/4 da população pode ter direito à isenção. Da onde isso saiu? Da minha cabeça? Não, não saiu da minha cabeça. Saiu do censo. Tá? No censo de 2010, tá? Já foi o último censo. O censo acontece a cada 10 anos. A gente já vai passar por um outro censo e aí a gente vai ter, inclusive, esses dados atualizados. No censo de 2010, 24% da população, isso na média nacional, se declarou deficiente. A pessoa tinha consciência que ela era uma pessoa com deficiência. 24%, 1/4, praticamente, né, 1/4 da população brasileira. E aí também tem a questão de região, porque você pode estar vendo esse vídeo do norte, do nordeste, centro-oeste, sudeste ou sul, e aí gostaria de entender mais ou menos como é que isso é para todas as regiões, porque o Michael fala que é a nível do Brasil, de acordo com o censo, mas isso se aplica na minha região? Então eu vou te responder que se você der uma olhada nos registros do censo, você vai perceber que o valor ele é diferente sim, por região, mas ele varia muito pouco, é muito curioso isso, inclusive a nível de Brasil. O lugar onde tem menos declararam-se, né, menos pessoas se declararam deficientes no Brasil foi no sul do Brasil. No sul do Brasil, eu tenho os dados aqui, foram 22,50% das pessoas se declararam deficientes. E a região, na verdade, com o maior número de deficientes é a região Nordeste, com 26%, 26,63% para ser exato. Então você vê que eu estou considerando os extremos ali varia entre cerca de 4%, ou pouco menos que 4%, mas a nível nacional dá uma média de 24%. Então, sempre o melhor cálculo para você é você considerar que 1/4 da população, por exemplo, eu vou atuar numa cidade, eu vou em Goiânia, vou atuar em Goiânia. Tá, e aí, quantas pessoas se declararam deficientes, elas têm consciência da sua deficiência em Goiânia? Você pega a população de Goiânia e multiplica pelo número, né? O número de 24 mesmo, 24%, e você vai ter um número ali. Aquele número é um número, mais ou menos aquele valor ali, é o número de pessoas que se declararam deficientes no último censo. Só que note que nem todas as deficiências dão direito e nem todas as pessoas têm condição de comprar um carro 0 km. Então, eu costumo até afirmar da seguinte maneira: poxa, pega todas as vendas de carro e multiplica por 1/4. Esse é o número de pessoas que compraram no varejo e poderiam ter comprado com isenção, tá bom? Então isso é uma outra maneira. Eu vou falar sobre a questão também de classe social da pessoa com deficiência no próximo vídeo, tá bom? Então, nós já sabemos que 24% se declararam deficientes, né? E tem aquela questão também, como eu disse, né? Tem pessoas que elas podem ter se declarado deficientes, mas não têm direito à isenção. E a gente vai falar sobre essa questão do direito mais pra frente. Mas eu também já falei que tem pessoas que não declararam-se deficientes. Elas não consideravam que elas eram uma pessoa com deficiência a nível legal, só que legalmente elas são. Então eu entendo, pelo que eu percebo, que essas pessoas que não se declararam, elas acabam compensando as pessoas que se declararam e não têm direito à isenção de impostos na compra do carro 0 km, tá bom? Um outro dado importante é que isso não vai acabar, cara. O mundo, na verdade, né? A natureza, o sistema, a natureza, enfim, é um fabricante não só de seres vivos, mas também de pessoas que nascem com deficiência ou adquirem deficiência ao longo da vida. Isso é fato, é uma fábrica mesmo. Olha, no Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, cerca de 500 pessoas por dia nascem ou adquirem uma deficiência, ou seja, possuem deficiência congênita ou adquirem a deficiência, tá bom? Isso ao longo da vida. E é uma informação importante que mesmo com a diminuição, né, a queda da mortalidade infantil no Brasil nos últimos anos, existe um número alto de pessoas, né, que nascem com deficiência congênita. Por alguma questão, algum problema, né, durante a gestação, ela ficou deficiente ou não ficou com ausência de alguma funcionalidade, tá bom? E adquirir também é uma coisa extremamente comum no Brasil, por causa de inúmeras situações ao longo da vida, e uma delas é também se tornar idoso.
Pessoa idosa, é normal que ela acabe tendo muitas doenças, não só uma. Não é só a pressão arterial, que não é pouco, ou um diabetes, que a pessoa idosa ela tem tendência. Mas também ela pode ter um desgaste natural ao longo da vida, por peso, desgaste natural nos joelhos, em articulações, que fazem com que ela se enquadre como pessoa com deficiência, quando na cabeça dela ela entende, olha, eu tenho dificuldade aqui na minha locomoção porque eu sou idoso. Ela pode dizer, porque eu sou uma pessoa idosa, só que sim, é verdade isso. Porém, ela está numa condição de uma pessoa com deficiência. Então isso é muito importante de ser observado, tá? Você gerente, você empreendedor, como você vai poder alcançar as pessoas, os clientes em potencial. É importante você entender isso, tá? Poxa, quando você vai vender um produto ou serviço, pode ser que aquela pessoa que acredita que tenha direito, ela não tenha, mas um familiar, um avô, um pai, um parente que mora debaixo do mesmo teto que ela ou não, possa ter direito a comprar esse carro com isenção e essa pessoa que quer um carro com isenção ser indicada como condutor e utilizar o carro, tá bom? E o que é um dado importante? Eu não sei se está dando para ver, mas se não der eu vou citar isso daqui porque também está no e-book. Essas 500 pessoas que adquirem a deficiência por dia, a gente acha que é por nascimento a maioria, por uma questão de precariedade, enfim, não é. Tá? As informações, os dados que a gente tem aqui é que a maioria dos casos adquiridos são por violência, no caso, acidente de trânsito, pessoa pegou o carro, bateu, acidentes de trânsito que acontecem todos os dias, você vê no noticiário todos os dias acidentes de trânsito, onde as pessoas acabam ou se matando no trânsito, ou alguém causando naturalmente o acidente, ou adquirindo redução de mobilidade, tá bom? E de determinados outros tipos de deficiência, inclusive. A violência tá aí, Não é à toa que as pessoas estão num movimento de tolerância zero em relação ao tratamento com a bandidagem, porque tá todo mundo farto, passou da normalidade, do que a gente considera normal, que para um país desenvolvido não é de violência. Mas aqui a gente já considerava normal e agora o negócio extrapolou de vez. E aí as pessoas ficaram cansadas nessa questão da violência. A violência é um problema, é uma epidemia no Brasil. Então a violência não só mata, como também faz com que as pessoas, incapacita pessoas, tá bom? E por fim, esportes radicais. Olha que interessante. Esporte radical, skate, o cara tá andando de roller, inline, aquele patins inline lá no meio da avenida, quando você vê ele e um acidente acontece, ou ainda pulando de paraquedas, ou fazendo inúmeros esportes radicais, a pessoa tem a consciência que ela tá praticando esporte, que é uma brincadeira, pegar uma bicicleta cross e cair numa rampa e ficar se jogando para lá e para cá. Muitas pessoas, na estatística, esporte radical é um dos maiores fabricantes de pessoas com deficiência no Brasil, tá? E eu até vou falar isso mais pra frente, que quem faz esporte radical, a gente pode pensar, a pessoa com deficiência, ela costuma ser pobre, A gente vai ver que isso vai cair, por terra, no próximo tópico que a gente vai discutir. Mas quem faz esporte radical não é pobre, então a gente vai falar isso no próximo vídeo, tá bom? Então é isso. Pessoa com deficiência no Brasil, os números, consulte o e-book ou tire a sua dúvida no grupo de alunos, tá bom? Então é isso aí, te vejo no próximo vídeo.